Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre ângulos. Vocês sabem o que são ângulos? Não? Então vamos conhecer? Vamos lá? O que é ângulo? Ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Mas o que é um segmento de reta? O segmento de reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Então, observem aqui. Aqui eu tenho dois segmentos de reta. O primeiro segmento de reta é o segmento de reta A e o segmento de reta B. Percebam que esse segmento de reta está delimitado por um ponto, aqui ponto A, e aqui embaixo ponto B. Aqui eu chamo de vértice. É o ponto comum de onde partem esses dois segmentos de reta. Então, segmento de reta A, segmento de reta B. Observem só. Ângulo, portanto, é essa medida da abertura, né, entre esses dois segmentos de reta. Então, se esse segmento tivesse mais aberto, mais para cá, o ângulo formado seria maior. Se esse segmento de reta aqui estivesse mais fechado nessa posição, por exemplo, o ângulo formado seria menor. Entendido? Então, o que é o ângulo? O ângulo é a medida formada, né, através do encontro da abertura entre dois segmentos de reta. E esses dois segmentos de reta, eles vão ter um ponto em comum, que chamamos de vértice. Tá? Você consegue enxergar ângulos nessas imagens? Então, aqui a gente observa diferentes imagens. Um relógio, um notebook, escada, tesoura, etc. Então, é possível a gente observar diferentes aberturas representadas por diferentes ângulos. Então, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem um relógio. Aqui a gente tem um ponteiro maior, que representa a hora, os minutos, né? Desculpa, que está no 12. E o ponteiro menor, né? Que indica as horas. Então, essa abertura entre essas duas retas, eu posso chamar de ângulo. Então, eu também tenho um ângulo aqui formado por essa abertura do computador. Eu tenho um ângulo aqui formado pela abertura da escada. Nessa posição, eu tenho vários ângulos aqui nessa tesoura. Observe, na ponta da tesoura, a partir de uma corta, seria esse aqui um ângulo externo, ó, aqui, uma abertura formada aqui, e ainda aqui, que observem que quando a gente abre e fecha a tesoura, a gente está fazendo uma abertura, né? Abre e fecha. Então, aqui a gente percebe uma medida, a gente percebe um ângulo. Também, aqui, observem, a gente tem uma medida. Essa posição da bailarina, a gente tem tanto aqui, ó, observe a forma como ela está, a postura dela, a gente observa um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui e o ângulo raso aqui. Observe. Ângulo, abertura aqui, outro ângulo. Aqui também, ó, pequenininha, mas parece uma abertura aqui. Aqui também. Então, observe que nessas imagens a gente consegue perceber vários ângulos. Como medimos os ângulos? A unidade de medida usada para medir o ângulo é o grau. O instrumento usado para realizar essa medição é o transferidor. Então, ele aqui. E ele pode ser de dois tipos.
o transferidor de 180 graus, que ele só tem uma parte, né, essa parte aqui de cima, e esse suporte aqui, a parte de baixo dele não tem, ou de 360 graus, que ele tem essa volta completa. Então, esse aqui representado é um transferidor de 360 graus. Então, aqui, essas imagens mostram como é que fazemos a medição. Então, a gente tem que, nesses dois casos, transferidores de 180 graus. Então, o que a gente faz? Aqui está um pouco transparente, mas aqui tem a parte de baixo, né? Essa parte aqui, ó. E aí, a gente posiciona a parte de baixo do ângulo no número 0. Então, a gente tem que colocar ele bem alinhado aqui ao 0 e o lugar onde, o número onde a segunda reta, né, o segundo segmento de reta estiver apontando, vai ser a medida do grau da abertura do meu ângulo. Então, nesse caso aqui, essa abertura mede 50 graus, né? Aqui da mesma forma, observe como está posicionado aqui o transferidor. E aí, a abertura tem que ser bem direitinho aqui, ó, no 0. E onde estiver apontando, a gente vai ter a medida correta do ângulo. Tipos de ângulos. A depender, né, da abertura, do tipo de abertura, a gente vai ter medidas diferentes. Então, olha só, a gente tem o ângulo agudo, que ele mede menos que 90 graus, a medida é menor que 90 graus. A gente tem o ângulo reto, que ele é igual a 90 graus, e nós temos o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus. Então, observa aqui. Aqui eu tenho um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Se eu posiciono essa reta aqui no meu transferidor no 0, eu vou encontrar certinho aqui a medida de 90 graus. Então, observe que do ângulo reto para o ângulo agudo, esse segmento de reta, ele fechou, ele está menor, ó. Então, essa abertura aqui é menor. Sempre, ó, observem essa representação, esse símbolo aqui, para representar o ângulo reto, essa bolinha no meio e esses dois tracinhos aqui fechando o ângulo. E ângulos que não são retos, geralmente eles vêm com esse tracinho assim. Então, aqui eu tenho um ângulo agudo, menor que 90 graus. Já esse aqui, observe, que se eu quisesse comparar esse a partir do ângulo reto, eu teria que abrir mais o meu segmento de reta. Ele estaria mais ou menos aqui nessa posição. Então, esse aqui é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, gente, qualquer medida maior. Então, eu tenho 100 graus, 110 graus, 120 graus, certo? Daqui, esse aqui do mesmo jeito, eu tenho o ângulo agudo menor que 90, então 85, 80, 70, 60, à medida que ele vai diminuindo a sua abertura. Ideia de ângulos, a ideia dos giros. Como é que os giros representam ângulos? Então, vamos observar que tem duas situações. As duas situações mostrando a ideia dos giros. Então, aqui representa um carro, uma passagem de um carro, né, em uma volta completa, onde ele sairia daqui e a volta completa seria até esse ponto aqui, retornaria para o ponto de partida. Vamos imaginar esse círculo aqui, né, esse espaço aqui dividido em 4 partes iguais, como se fosse uma representação de um ângulo.
Então, se eu divido esse todo aqui, vamos imaginar ele todo em 4 partes iguais, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 e 4. Então, vocês já conheceram o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, se o carro ele sai daqui e ele gira, faz a sua trajetória até este ponto aqui, ele fez um giro de 1/4 de volta ou 90 graus. Se ele saiu desse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, e fez esse giro até esse ponto aqui, ele completou 2/4 de volta, ou seja, a metade da volta inteira, completa, ou seja, 180 graus. Não é isso? Então, se ele parte daqui, ele faz essa trajetória, esse giro aqui, ó, e chega até esse ponto aqui, ele girou 3/4 do total, né, representado por uma fração, ou 270 graus. Então, e se ele sai daqui e ele chega até esse ponto aqui, ele está fazendo a volta completa, ou seja, 360 graus. Olha só, 90, 180, 270, 360. Vamos lembrar do transferidor completo, de 360 graus, ele tem esse formato. Então, essa é a ideia dos giros. Ângulos em polígonos. Os polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas que possuem lados e ângulos. O número de retas é o mesmo número de ângulos, sempre. E os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados. Então, aqui eu tenho um triângulo, porque tem 3 lados. Se tem 3 lados, tem 3 ângulos. Aqui eu tenho um quadrilátero, porque tem 4 lados, né? No caso, eu tenho um quadrado, porque todos os lados são iguais. E aqui eu tenho um hexágono, porque ele tem 6 lados. Se eu observo aqui, eu já sei, eu já conheço que aqui eu tenho um ângulo reto. Ó, segmento A, segmento B formam um ângulo reto. Segmento B, segmento C, um ângulo agudo. Observem, para ele ter 90 graus, ele deveria estar nessa posição. E aqui também um ângulo, o ângulo AB, ele forma ele forma um ângulo agudo também, porque para ser reto, observe, ele deveria estar aqui, né? Nessa posição. Então, reto, agudo, agudo. Todos esses ângulos aqui são retos, medem 90 graus. E todos esses aqui, os 6, eles medem 120 graus, ou seja, eles são obtusos, eles são maiores que 90 graus. Então, gente, essas são algumas características dos ângulos. Então, a gente falou sobre as ideias de giro, como é que eu faço a medição, qual é o instrumento que eu uso, né, que é o transferidor. Agora a gente falou sobre como é que a gente observa os ângulos dos polígonos, que são figuras geométricas planas. E é isso, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês sobre ângulos. Um beijo, até a próxima!